Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tentei falar ontem, eu acho que não acabou não gravando. Eu estou vestida de verde, mas esse verde aqui é um verde Heineken Beer. Deixa claro, né? Não, eles acham que é um verde school English. Tem uma escola de inglês no Brasil que é uma rede, né? E eles, na verdade, ela ensina, ela é uma escola de inglês, mas 80% dos alunos, eles aprendem espanhol. É, é igual uma universidade que tem no litoral do Paraná, a Federal, ela tinha, não sei agora, mas ela tinha intercâmbio para Portugal. E eu sempre achei estranho, eu falei, nossa, mas intercâmbio em Portugal, nós temos o nosso idioma, que por sinal nós chamamos idioma deste nome, que é do país do lado de lá, que começou em 1500, né, quando eles vieram para cá. E a universidade, que é federal, que é um órgão da União Federativa, fornece ou seleciona, não sei como que ela faz, vagas para alunos fazerem intercâmbio em Portugal. Meu Deus, falei, ó. E agora tem a rede dessa escola de inglês que 80% são alunos de espanhol. Não gosto muito de inglês. Por que eu estou começando esse vídeo falando sobre este assunto? Antes de 2014, eu fui para São Paulo. Eu fiz uma inscrição na Universidade Católica de Brasília para fazer uma prova online e conseguir começar um curso de filosofia. E eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu tinha escritório em casa e produzia eventos com essa empresa de CNPJ, eu funcionária da empresa com carteira profissional registrada, e nós ministrávamos os nossos horários, né? O horário não era livre, mas é porque você precisava intercalar as reuniões e os treinamentos e também os planejamentos, as estratégias, as metas, as comunicações com as pessoas dentro do período de tantos dias para conseguir entregar o resultado para a empresa. Eu era muito feliz, com certeza, né? E eu pensei, eu vou fazer um curso de filosofia e vou fazer esse curso online. E fiz uma pesquisa, pensei, Universidade Católica de Brasília eu acho que é mais meu interesse, e filosofia, claro. E o mais interessante é que a prova foi num domingo, então sábado eu me direcionei até São Paulo. No domingo de manhã eu estava lá no local para fazer a prova. E depois, quando eu comecei a fazer, eu paguei a primeira mensalidade e entrei, consegui o número de aluno e a autorização para entrar online para fazer as aulas. E eu percebi que para fazer as aulas tinham algumas janelas virtuais. E essas janelas virtuais, elas tinham nome indígena. Nome indígena. Eu achei tão estranho. Um nome tupinambá, o outro é guarani, o outro caigangue, o outro não sei o que. Eu falei, mas que estranho. Porque quando você fala de filosofia, que você está fazendo um curso de filosofia, principalmente se você comunicação com um filósofo bem renomado, é muito interessante você falar não só dentro do país que você está, depois de 1500, né? Depois da descoberta de 1500, você tem que conversar com a filosofia do mundo para você entender o que é a filosofia e para você entender que o mundo não é só esse mundo de 1500 para cá, existe um mundo antes que traz muito da filosofia, tanto de vida, da social, de observar as pessoas e entender, né, os comportamentos, como também filosofia de matemática, filosofia de cálculo à distância, o porquê dessas grandes civilizações. Eu acho que eu estava procurando uma filosofia mais aberta, mais ampla, para que o meu conhecimento se estendesse além do que eu estava fazendo para o meu lado profissional e também no meu convívio ali, que eu estava muito feliz. Eu estava buscando mais conhecimento. E eu fiquei muito assustada, porque a Igreja Católica, ela não nasceu em 1500, isso nós sabemos. Então, essa alteração das janelas virtuais dentro do curso, eu não sei, sabe? Mas eu acredito
que alguém tentou monitorar esse direcionamento só para 1500, só para depois de Dom Pedro, só para o Brasil. E eu lembrei, e eu não comecei esse curso. Eu paguei a primeira mensalidade, enviei um e-mail solicitando o cancelamento enfim, não fiz. Porque eu acho que não é bem por aí, né? Você trazer um curso de filosofia que começa em 1500 e colocar no nome das janelas das janelas virtuais nomes indígenas. E por que eu me precavi dessa situação? Porque dentro do meu ambiente de trabalho tinha muitas pessoas, e uma delas, sempre quando eles ofereciam jantares internacionais da gastronomia internacional, essa cidadã, ela sentava do meu lado e falava: ai, que saudade do meu arroz com feijão. É bom esse jantar à la francesa, ou essa culinária de um outro país, mas eu nunca esqueço o meu arroz com feijão. Eu olhava pra ela, achava estranho. Ela falava assim: somos índias, comemos carne, não sei o quê. E eu, sabe quando você fica pensando, e depois eu saí da empresa. E aonde eu viajei, então onde eu estava, as pessoas começavam a tentar acoplar literatura portuguesa, literatura do Brasil, sabe? E idiomas. Uma vez eu estava em uma estação de ônibus, depois que eu saí da empresa, eu fiz um tour. Não extenso, mas fui em alguns lugares, voltei, resolvi alguns assuntos particulares e viajei novamente. E eu encontrei alguns indígenas dentro de uma estação fora de uma estação de ônibus, e eles mostravam o caderninho de idiomas indígenas, e eu olhava aquilo e lembrava da época, dos dias que eu tentei fazer a universidade à distância, da Universidade Católica de Brasília, das salas virtuais. Então eu acredito que realmente na minha vida aconteceu alguma situação para me fechar só dentro do Brasil, sabe? E por incrível que pareça, depois de tentar comprar um imóvel em Florianópolis e observar algumas pessoas no mesmo período em Florianópolis também, pessoas das quais eu não estava muito interessada em aproximação, em conexão, enfim, eu comprei um intercâmbio para estudar na Irlanda. E todos os papéis, enfim, eu não faço nada além do que eu tenho de possibilidade. Eu sei as minhas limitações, então eu organizei todos os papéis, seguro de vida, home accommodation, e eu consegui fazer um mês só de inglês. E conversei com alguns irlandeses, com a Guarda Nacional, e tomei a decisão de não terminar o curso ainda continua lá em aberto, e voltei para o Brasil para entender um pouco do porquê de tantos brasileiros e alguns alunos do Panamá, alunos do México, não fazendo aula normal, mas tentando me dar uma ideia de um tal de um jogo. E eu voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, a história ficou um pouco mais complicada, e eu acredito que essa intenção, sabe, de dizer que o mundo é só o Brasil, ela deveria ter um outro nome. O mundo não é só o Brasil. Mas dentro dessa situação, hoje eu percebo que tem algumas pessoas que falam não, mas dão a entender, né? Mas aqui nós conseguimos trazer também as marcas de lá da Europa. Não, mas a ideia não é trazer as marcas lá da Europa. A ideia é eu ser livre para ir sem um monte de pessoas atrás, como se eu fosse proprietária do Brasil, sabe? O Brasil me tomou como proprietária depois que eu saí da empresa que eu trabalhei. E o mais interessante eu trabalhei numa empresa de capital aberto e nunca ninguém me ajudou. Eu nunca precisei me reportar para alguém, contar alguma coisa e tal. Eu não conheço esse perfil de hegemônico que você tem um mentor. Eu tinha um gerente e tinha os superiores imediatos do gerente e também o conselho administrativo executivo. Então, quando eu tinha um problema muito maior, eu comunicava ao conselho administrativo executivo. Que foi o que aconteceu um dia, depois de uma estratégia, que eu consegui fechar a estratégia 200% lá, quase, porque eu levantei às 6 horas da manhã e combinei com a minha equipe de passar os pedidos e consegui fechar a meta e tal, e as gerentes queriam me colocar numa berlinda. Eu enviei um e-mail para a diretoria falou: não, se é uma estratégia dentro da empresa e ela conseguiu se sobressair, ela não vai ser, né, berlinda, não. Então eu não acredito que eu tenha laços com o Brasil. Eu quero avisar o Brasil que eu não sou de ninguém.
tá? Eu estou 2 anos sem comunicação com ninguém, justamente para que eu consiga voltar a ter a vida que eu tenho, voltar a fazer o curso de filosofia, voltar a fazer o meu curso de inglês na Irlanda, ter os outros idiomas do qual eu mereço e também ter uma análise do porquê que as pessoas estavam atrás da pessoa que sou eu lá na Irlanda. Então é um pouco difícil, mas eu acho que é isso, sabe? E a estratégia de marcas nacionais de comida, de alimentos, não deu certo. Fazer o quê? É por isso. É para